Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licença maternidade. Então, se você está estudando para a área de gestão de pessoas, RH, e no seu concurso cai CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas, eu vou trazer alguns assuntos aqui no canal. Então, hoje a gente vai falar sobre licença maternidade. Eu preparei um material aqui, deixa eu compartilhar para ficar mais fácil. Bom, então vamos começar. O que é a licença maternidade? A licença maternidade é quando a empregada está gestante e ela tem o direito de se afastar por 120 dias, segundo a CLT, tá bom? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ela tem esse direito de se afastar por 120 dias, que são 4 meses. Importante, para não confundir, existe uma diferença, tá? Por exemplo, se a funcionária gestante ela trabalha numa empresa, onde a empresa ela participa do programa de empresa cidadã, essa licença maternidade dela vai estender, vai ser prorrogada por mais 60 dias, onde vai totalizar 180 dias. Então, fique ligado, né, quando você fizer uma prova, um concurso. E aí, às vezes, a banca, o que que ela coloca para confundir? Às vezes ela coloca que, segundo a CLT, a licença maternidade pode ser 180 dias, 120 dias. Ela vai colocando as alternativas parecidas para você confundir, mas são coisas diferentes. Se a banca falar somente de CLT, é 120 dias. Se a banca falar das empresas que participam do programa Cidadã, de empresa cidadã, aí a maternidade são 180 dias, porque ela tem os 120 da CLT, mais os 60 dias da prorrogação, tá bom? Então são coisas diferentes. Eu já fiz uma prova onde caiu uma pegadinha aí da banca relacionada a esse tipo de questão, tá? Parece simples, mas se você não ficar atento, você pode errar. Bom, vamos ver aqui no próximo slide. Quando começa a licença maternidade, tá? Bom, primeiro, a empregada, né, a funcionária, ela tem que entregar o atestado médico, porque senão como que a empresa vai adivinhar, né? Então, tem que entregar o atestado médico, notificar aí o seu empregador, no caso a empresa, da data do início do afastamento, que pode acontecer entre o 28º dia antes do parto, tá bom? Então, essa é a regra. Já vi caindo em prova também, colocando que era a partir do 28º dia. Uma pegadinha, porque na lei fala a partir do 28º, tá? Que mais? Se houver necessidade médica da licença, pode ser estendida por até 14 dias antes ou 14 dias depois do parto. Isso depende de um atestado que deve ser apresentado para a empresa, para o empregador, tá bom? Então, isso é o que fala lá na CLT, tá bom? Bom, os direitos, né, da gestante. Ela pode ter o direito aí de consultas, tá? No mínimo 6 consultas para realizar os exames, né? Os exames complementares aí, porque está gestante. Então, ela tem direito, diante aí a CLT, de se ausentar no mínimo 6 consultas médicas, certo? Isso é abonado. E, obviamente, que deverá apresentar atestado médico, tá bom? Um comprovante aí da consulta. Então, anote isso que eu também já vi caindo na prova. Quantos dias a funcionária gestante tem direito de se ausentar do trabalho para realizar consultas ou exames complementares? E lá tinha as opções, se eram 3, 4, 6 dias ou 10. E aí você não vai errar esse tipo de questão. Bom, o que mais? Se a empregada, gente, se a funcionária, ela adotar ou ela obtiver uma guarda judicial, tá? Relacionada aí à adoção de uma criança
ou adolescente, ela também vai ter o direito da licença maternidade de 120 dias, tá bom? Então, o que esse artigo ele assegura? Que a licença maternidade também vai ser concedida para as mães adotantes ou que possuem a guarda da criança, tá? Ou adolescente. E relacionado ao aborto, tá? Se a mulher teve um aborto, que é um aborto que não seja um aborto criminoso, um aborto comprovado por um atestado médico oficial, ela tem o direito de repouso remunerado, ou seja, ela vai receber, ela tem direito de ficar 2 semanas recebendo, ela vai receber por esses dias, tá? É, e aí, depois, fica garantido, quando finalizar essas 2 semanas, ela vai retornar para o trabalho no cargo que ocupava. Então, se houve um aborto, que não seja um aborto criminoso, que ela tem comprovante, ela tem direito de ficar 2 semanas de repouso remunerado. Para a amamentação, também existe isso no CLT, tá? Até a criança completar 6 meses de idade, a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, de se ausentar, né? 2 descansos especiais de meia hora cada, tá bom? Então é isso, até a criança completar os 6 meses. Existe uma pegadinha dentro disso, por quê? Isso daqui cabe para a CLT, que a mãe vai ficar 120 dias. Mas se for uma empresa cidadã, onde a mãe fica 180 dias, a criança já vai ter 6 meses. Então, essa regra não vai se aplicar, tá bom? Vamos agora fazer 2 questões de fixação, tá? Só para ver se você realmente entendeu, ou se precisa aprofundar mais um pouco. Obviamente, faça mais questões para ver como as bancas vêm cobrando, quais são as pegadinhas. O importante é você começar a pegar o feeling ali das pegadinhas, que aí você não vai errar mais. Bom, de acordo com a CLT, a empregada gestante, ela tem direito à licença maternidade sem prejuízo do emprego e do salário. Então, CLT, lembra que eu falei, né? Então, ó, tem a opção de 140 dias, 120 dias, 100 dias ou 180 dias. Exatamente isso que as bancas fazem. Elas colocam as duas opções, 120 e 180, justamente para você ficar na dúvida. Mas, como nós acabamos de ver, de acordo com a CLT, tem direito de 120 dias, opção letra B, tá? Vamos para a próxima. Licença maternidade apresenta uma situação de interrupção de contrato de trabalho e não de suspensão, porque o afastamento é contado como tempo de serviço e a trabalhadora continua recebendo o salário. Isso aqui também as bancas gostam de cobrar. Gente, essa alternativa está certa. É isso. Quando a funcionária fica de licença maternidade, ela vai continuar recebendo o salário, o contrato dela não fica suspenso, então por isso é uma interrupção. Vou dar um exemplo de suspensão. Vamos lá, suspensão. O funcionário que está de auxílio-doença, INSS, se afastou, auxílio-doença, INSS, o contrato dele está suspenso e ele não está recebendo da empresa. Por quê? Porque o auxílio-doença, a empresa vai pagar até os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, é com o INSS que vai avaliar. E aí não é com a empresa, ele fica suspenso o contrato, obviamente que ele ainda é funcionário, mas aqui é uma situação de suspensão e não de interrupção. Por quê? Porque o funcionário não está prestando serviço, não é a empresa que está pagando ele, porque aí já é o INSS. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, eu espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído aí nos seus estudos. Eu pretendo trazer mais vídeo sobre esses assuntos de CLT para a gente estar reforçando aí os nossos estudos com esses assuntos que vêm sendo cobrado aí nas provas. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau.